vou aproveitar que a obra aqui na frente da minha casa deu uma pausa para falar sobre essa leitura que eu vou começar agora, que é A Impostora, Yellowface, da R.F. Kuang. E essa é uma autora que eu já li outros livros dela, A Guerra da Papoula e Babel, ambos fantasia, só que aqui ela vai trazer uma outra pegada. Não tem fantasia nesse livro aqui, é um livro que vai falar mais sobre mercado editorial, apropriação, racismo e muitas outras coisas. E tá assim, um hype, tá todo mundo falando super bem. Minhas amigas Flávia e Aya falaram que eu deveria pegar pra ler, pois cá estou com esse livro e vou começar a leitura agora. Tenho altas expectativas? Tenho, porque essa é uma autora que já me agradou nesses outros livros que eu mencionei anteriormente. Eu não sei muito sobre a história, eu só sei algumas coisas sobre a sinopse, mas a gente conversa sobre isso já já. Capítulo da história e assim, eu sinto que a Kuang, ela tem um jeito muito único de escrever as suas histórias. Ela te puxa pra história de uma forma muito... não sei explicar, tá? Não sei explicar. Mas nesse primeiro capítulo, a gente já é introduzido aquela história que tem um quê de mistério sobre o que vai acontecer. Porque logo no primeiro capítulo a pessoa morre. Então a gente tem essa história sendo narrada pela June, que é uma pessoa completamente não confiável, é uma personagem que sente inveja, que sente ódio, que enfim, sente muitas coisas. E a gente vai acompanhar a história dessas duas pessoas, a June e a Athena. A Athena e a June, elas estudaram juntas numa faculdade de prestígio, só que só a Athena conseguiu colher os louros dessa formação. Então ela publicou livros, ela conseguiu um acordo com a Netflix, e a June não conseguiu nada disso. Ela não é reconhecida, ela não mora numa casa legal, enquanto isso a Athena tem tudo isso que ela não tem. E aí certo dia elas saem pra tomar umas cervejas, umas biritas, e ela vai pra casa da Athena. A June vai pra casa da Athena e ela apresenta um manuscrito novo dela, de uma história que se passa ali durante a Primeira Guerra Mundial, e provavelmente vai ter essa relação com o lado asiático, porque a Athena é asiática, e a gente vai acompanhar provavelmente um pouco mais sobre o que é a história de fato, né? Só que a Athena, ela morre engasgada com um pedaço de panqueca. Eu acho que não tem uma outra forma mais esquisita de se morrer. E ela morre engasgada ali. E a June basicamente só liga pra ambulância, não tenta fazer aquela manobra pra tentar desengasgar. E ela morre ali, no chão do apartamento dela. E no final das contas, a June está com o manuscrito que a Athena escreveu antes de morrer. Então, provavelmente agora a gente vai ver como é que tudo isso vai se desenrolar. Só que eu terminei esse primeiro capítulo querendo mais, sabe? Sabe aquele livro que você não quer largar pra fazer outras coisas, mas infelizmente você é adulto e precisa fazer outras coisas? Pois bem, é esse aqui. E eu só li o primeiro capítulo, tá? Saí de casa pra correr e assim, cheguei no capítulo 4, metade do capítulo 4, se eu não me engano, e é muito interessante ver como a Kuang, ela consegue deixar muito claro como o mercado editorial trata autores asiáticos ou de outras regiões. Removendo coisas que são importantes para a história, mostrando que alguns aspectos não são importantes porque não são tão cativantes assim para o leitor. Então assim, tô gostando muito, vim aqui contrariada, mas precisamos fazer o exercício do dia, né? Eu tô aqui trabalhando
E assim, não paro de pensar no livro. Ontem eu tinha que ter lavado meu cabelo, mas não lavei. E tá tudo bem, tá? Hoje eu lavo, isso é um problema pra mim de hoje. Só que ontem eu terminei o capítulo 7. Estou no capítulo 8, tá? E uma das coisas que a Kwon faz muito bem aqui também é como ela consegue apresentar as diferenças sociais e como existem privilégios também dentro disso tudo que ela tá mostrando. Porque tem uma parte que, logo nos capítulos iniciais, que a June tá falando pra Athena quanto ela ganha, né? Ela faz 30 e poucos mil dólares no ano. E ela fala, isso é muito? Porque ela não tem essa noção do privilégio que ela também tem. Mas enfim, a grande questão aqui é que agora a gente tá numa parte em que a June pega esse manuscrito, né, que tava lá, e ela começa a ajustar coisas de acordo com aquilo que ela acha que deve ser feito. Então ela começa a ler mais sobre essa questão da Primeira Guerra e dos chineses, porque ela não sabe de nada. Ela fala, nossa, mas por que tanto nome? Por que esses nomes estão iguais? Eu não sei por que eles são iguais, será que eles são parentes? E ela não sabe de nada sobre a história chinesa. Claramente, uma mulher branca. É isso, tá? É isso. Mas o que eu tô achando mais interessante aqui é que a gente consegue ver claramente como não somente o mercado editorial, mas isso aqui vai falar sobre o mercado editorial e como existe todo um apagamento e também uma tentativa de fazer com que pessoas brancas se passem por talvez uma descendência da 8ª geração dessa pessoa tinha uma pessoa chinesa ali. Então uma das coisas que eles fazem é colocar o sobrenome Song pra June, pra meio que trazer essa dúvida de quem seria essa escritora. Será que ela tem essa descendência chinesa? Enfim, e também existe toda uma questão de que o editor começa a tirar várias coisas da história porque ele fala, nossa, isso aqui não tá sendo um gancho tão importante pra história. As pessoas vão ficar... vão achar isso aqui chato, porque... Ai, quem é essa pessoa? Por que essa parte da história tá sendo contada? Não é algo animador. E não é pra ser uma história animada, né? Não é uma história divertida, que é o manuscrito da Athena, no caso. Mas é muito interessante ver todo esse processo editorial e como existe apagamento dentro do processo editorial também. E aí, me veio à mente uma autora que eu tenho aqui, que eu achava que ela era asiática. Vou te mostrar. Que existe um exemplo na prática aqui. E eu fui parar pra pensar nisso enquanto eu tava lendo esse livro, tá? Porque se não fosse isso, eu não teria parar pra pensar nesse livro aqui. E aí, esses dias, faz um tempo na verdade, a gente viajou, eu resolvi comprar esse livro aqui, porque eu vi, né, Lisa Si, né? Lisa Si. Quando você vê esse sobrenome, você pensa, nossa, é uma autora asiática. E aí, eu parei pra pensar, ontem eu li até de noite e tudo mais, aí eu parei pra pensar em como existe todo esse apagamento em relação a outras histórias que a gente já leu também, de autoras que são premiadas e tudo mais. E aí, eu tive a curiosidade ontem de levantar da minha cama e vir aqui olhar a cara dessa mulher. E como você pode ver, é um exemplo claro do que a gente tá vendo aqui. Eu quase bati o livro no meu olho, enfim. E eu descobri que essa autora, ela recebeu muitos prêmios pelas histórias que ela escreve e temos um exemplo prático disso. Ainda assim eu vou ler o livro, porque, né, gostaria de criticar, mas tá aí o tapa que esse livro dá também na gente, porque a gente não tem essa preocupação de ver se o autor realmente tem essa descendência, se o autor realmente sabe daquela história, porque é óbvio que a gente pode sentar e pesquisar sobre histórias, né? É óbvio que a gente pode sentar e ler sobre a história, mas a gente nunca vai saber o que essas pessoas passam por causa dessa descendência também. Isso é uma das coisas que a autora mostra muito claramente. E nesses primeiros capítulos, né, eu pensei muito sobre isso. Enfim, foi um tapa na minha cara também, como você pode ver, tá? E uma coisa muito interessante sobre essa questão do privilégio que eu falei pra você é que existe todo um privilégio que as pessoas não conseguem enxergar. E a June, ela consegue ser muito maluca, assim. A cabeça dessa pessoa, ela acha que porque ela fez esses ajustes na história ou inseriu determinadas frases que
a editora dela gostou muito, o livro é dela, aquela história é dela, aquela história pertence a ela. Então eu acho que a Kwang aqui tá trazendo uma discussão muito pertinente aos dias de hoje e faz com que a gente questione realmente aquilo que a gente está consumindo, como a gente está consumindo e como alguns autores brancos também veem isso, porque uma das coisas que a June fala aqui é quando ela tem uma aula com uma outra pessoa, né, que a pessoa começa a questionar sobre a escrita dela e ela é uma pessoa asiática, ela fala, não, conta a sua história assim, tá super na moda ser asiático, LGBTQIA+, tá na moda, entendeu? Então é uma crítica muito forte que a Kwang faz, mas eu tô curiosa pra continuar a leitura, porque eu acho que também é um livro que tem esse quê de você querer saber qual vai ser o resultado, o que vai acontecer com essa pessoa, né? Então eu acho que vai ser interessante ver isso também, mas todo esse processo da construção da história e todo esse apagamento que existe, começando porque a mulher morreu, então, enfim, dá pra fazer vários paralelos com outras coisas também. Enfim, eu preciso colocar minha cabeça no lugar pra falar sobre esse livro também. Porque assim, eu estou vidrada na história, tô viciada, só que precisamos trabalhar, né? E é isso, vou continuar meu trabalho aqui, se vê em breve e meu óculos caiu. Eu preciso confessar pra você que eu não tô sentando aqui gravando esse vídeo assim que eu terminei de ler ele. Eu terminei ontem de noite e passei o dia todo pensando sobre esse livro, coisas que eu gostaria de falar sobre ele, coisas que me fizeram refletir muito sobre essa história e como a Kwang poderia também ter abordado algumas coisas de forma diferente. Mas eu vou tentar me explicar aqui o mais profundamente possível, sem te dar spoiler também. Como eu disse, a gente tem essa personagem, a Athena, né, que é uma autora que conseguiu publicar suas histórias, que é asiática. E quando a gente pensa na trajetória da Kwang, ela publicou seu livro, seu primeiro livro, que foi A Guerra da Papoula, aos 22 anos. E ela conseguiu publicar esse livro aos 22 anos porque, muito provavelmente, eu não parei para pesquisar também, ela teve um passado com pessoas que conseguiram dar um suporte financeiro a ela. Eu sei que ela estudou em Yale também, né? Então não é barato. Então a gente consegue fazer até um paralelo da Athena com a Kwang, de certa forma. E a gente consegue perceber que a questão do privilégio, independente do grupo de minorias que você estiver, vai ser uma coisa que vai te fazer fechar os olhos para outras coisas. E talvez isso possivelmente tenha acontecido aqui. Eu acho que a Kwang, ela se divertiu muito escrevendo esse livro, porque é um livro que mostra descaradamente o racismo, né? Como a cabeça de uma pessoa branca funciona. E ela acha que é injusto não poder escrever essas histórias porque ela não tem essa descendência, ou ela tenta de todas as maneiras justificar que aquele livro é dela, mesmo não sendo ela que teve a ideia, que escreveu o livro. Mas eu acho que a Kwang, de certa forma, ela pegou em coisas que a gente poderia estar discutindo mais profundamente e a gente não tá, porque provavelmente existiu essa questão do privilégio, ou até mesmo dessa vontade dela de explorar coisas que aconteceram com ela também. E quando você ler esse livro, você vai entender um pouquinho mais a fundo. Mas a grande questão ela mostra um lado da parte editorial, né? E a gente tem esse lado do livro muito focado nos Estados Unidos, mas muito provavelmente isso acontece no Brasil, aqui no Canadá, o lugar que for. Mas a gente não consegue ter uma fotografia mais profunda de como as coisas são no meio editorial. A gente sabe muito por alto que o time de marketing vai fazer com que a pessoa seja vista assim, assado, editores vão tentar tirar partes do livro, sendo que é uma arte, né, uma obra, mas a gente não tem uma discussão profunda sobre quem é que pode
falar sobre esses assuntos. A gente tem, obviamente, essa personagem que não é confiável, como eu disse pra você no início do vídeo, desse vlog aqui, ela não é nem um pouco confiável, e a gente vê apenas a perspectiva dela sobre esses assuntos. E eu acho que a Kwang, ela conseguiria trazer uma discussão muito mais profunda e algo que seria ainda mais interessante pra gente discutir hoje, se ela conseguisse talvez trazer esse debate de quem pode escrever o quê. Como é que a gente traça essa linha, sabe? Então eu acho que seria muito interessante da gente ver isso aqui. Eu acho também que a Kwang, ela conseguiu mostrar um lado da internet, em como a internet influencia também na venda de livros, em como tretas da internet alavancam vendas também. A gente consegue ver isso aqui claramente. A grande questão é que muitas vezes as pessoas que estão consumindo livros não fazem ideia dessas coisas que estão acontecendo por trás, porque quando a gente pensa no meio literário, é uma bolha, é uma grandiosa bolha. As coisas que vão acontecer ali dentro, nem todo mundo vai saber. E as pessoas vão continuar comprando aquele livro, que existe um problema. Só que às vezes a pessoa vai comprar esse livro que existe um problema por trás, ou alguma coisa que a editora não deixou claro sobre o que aconteceu, ou a editora simplesmente não se importa, porque é um produto e eles simplesmente querem vender. Então, você consegue ver onde eu quero chegar? Enfim, eu acho que a Kwang aqui, ela fez uma construção muito importante pra gente conseguir ver com outros olhos tudo que às vezes a gente consome, como a gente consome, e me deu um estalo. Esse livro me deu um estalo. Você viu eu mostrando o livro da Lisa See, né? E eu nunca tinha parado pra pensar se ela era realmente, se ela tinha descendência ou não. Mas eu acho que teria sido um livro ainda mais rico se a gente tivesse discussões muito mais profundas. Não é um livro perfeito. Eu acho que a autora, ela conseguiu mostrar esse lado do racismo, que é muito importante a gente sentar e discutir, mas eu acho que a gente não pode parar aqui. A gente tem que continuar. Eu acho que deveriam ter outros livros com uma pegada parecida, ou até mesmo mostrando um pouco desse lado editorial, talvez alguém trabalhando lá dentro. Existe uma personagem muito interessante aqui que é a Cadence, que a gente vê mais esse lado, né, que poderia talvez explorar um pouquinho mais, mas enfim. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido, eu acho que vale sim todo o hype, mas como eu disse, eu acho que a gente não pode parar aqui, né? A gente tem que continuar nossas leituras, pesquisas, entender um pouquinho mais sobre como a sociedade funciona. Não é 5 estrelas, não é 5 estrelas, mas é muito bom. Acho que eu dou 4 estrelas pra ele, porque eu acho que a Kwang, ela fez, de certa forma, um trabalho muito interessante, e é isso. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre esse livro. Foi até bom eu não ter falado sobre ele assim que eu terminei, porque eu consegui sentar e colocar os meus pensamentos em ordem, porque eu acho que a June é uma personagem muito complexa, até porque ela, apesar de ser mulher, né, e é uma questão que a gente, como mulher, a gente tenta sempre abraçar, ela é extremamente delulu da vida. Maluca, assim. Maluca mesmo. Enfim, achei muito interessante. Gostei das coisas que a Kwang, ela aborda, mas eu acho que essas outras coisas que eu comentei também são importantes pra gente levar em consideração como os autores constroem as suas histórias também, tá? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você concorda comigo, discorda, vamos embora conversar aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que você achou do livro, se você gostaria de ler, se você vai ler, se você não vai ler, enfim, me conta aqui. Se você chegou por aqui agora, se inscreva no canal pra gente continuar falando sobre livros. Se você quiser apoiar o meu trabalho, a gente tem os membros aqui do YouTube, tem o Catarse também, o link vai estar aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!